Todos acharam? Diz assim o verso 13: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco de pano grosseiro e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantado até os céus, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim ouve. A quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. A quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Feche teus olhos, querido Deus e Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento tão valioso, pelo privilégio, Senhor, tão gracioso que Tu nos dá nessa noite, de poder, Senhor, estar assentado na Tua casa como príncipes do Teu povo, e poder, Senhor, ouvir a Tua palavra nesta noite. Quantos não dariam muitos e muitas coisas para este momento, Senhor, para ouvir a Tua voz, mas hoje não tem mais a sua oportunidade. Mas aqui estamos, Senhor, porque amamos a Ti, queremos Te servir, queremos Te honrar com a nossa vida, e queremos, Senhor, estarmos debaixo da Tua vontade, Senhor, no centro da Tua vontade, fazendo o Teu querer, ó Deus, cumprindo, Senhor, o Teu querer em todos os aspectos. Obrigado, Deus, nós Te damos graça em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, queridos. Pedir ao carinho dos irmãos, que os irmãos prestem bem atenção. Amados, o capítulo 10 aqui de Lucas, onde lemos apenas do 13 ao 16, ele tem algo que, um conceito, que ele é parte de todos nós. É lógico que, se de fato, tomara que não estejamos vivendo isto, que é a indiferença. Mas antes de nós falarmos isso, Jesus, ele envia os 70 discípulos numa missão para pregar o evangelho nas cidades circunvizinhas ali, naquela região. E Jesus orienta eles, a cada um deles, para que, ao entrarem nas cidades, ao entrarem nas casas, da forma como eles fossem recebidos, eles deveriam corresponder ali, ou a aceitação ou a rejeição daquele povo, seja nas casas, sejam nas cidades da qual eles eram enviados, ou haviam de ir. E Jesus começa a dizer para eles que, ao entrarem numa casa, e que se naquela casa habitasse ali os filhos da paz, que eles repousassem ali a paz do Senhor, que eles declarassem a paz de Deus ali, e aqueles que eram da paz, sobre eles repousaria a paz de Deus sobre a vida deles. Ao passo que Jesus também diz que, se eles fossem rejeitados, eles deveriam, ao sair da casa, ao sair da cidade, que eles sacudissem o pó de suas roupas, de suas sandálias alpáricas, suas alparcas, como um sinal de que, quando no dia do juízo haveria menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquelas pessoas, ou do que para aquelas cidades. Tamanha era a gravidade desta rejeição, a ponto de Jesus dizer que haveria menos rigor para Sodoma e Gomorra, que são cidades que nós reconhecemos, tanto biblicamente como historicamente. Quando se fala de Sodoma e Gomorra, você está falando algo um sinônimo do pecado. Porque quando queremos denominar algo que está fora
do padrão divino, que ali é onde está a luxúria, onde está o homossexualismo, onde está imperando todo tipo de pecados, o egoísmo, nós vamos relacionar a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas Jesus está dizendo aqui que haveria menos rigor para Sodoma e Gomorra. Que muitas das vezes nós dizemos assim, que temos o costume de dizer que eram cidades extremamente pecadoras, a ponto de o Senhor dizer que seria mais brando com eles, e que será, na verdade, isso aqui não é algo fictício, é uma realidade, é uma verdade, é um ponto, é um fato de algo que aconteceu na história, dentro do tempo, numa geografia. Jesus está dizendo que no futuro, na ascensão, ou no término dos séculos, o último grande dia, no juízo final, ele seria mais brando com Sodoma e Gomorra, ele será de fato, do que com aquelas cidades, ou do que com aquelas pessoas que rejeitaram o tamanho privilégio de ouvirem o Evangelho e receberem o Evangelho, abraçarem o Evangelho, receberem a Cristo. Jesus ainda os orienta a respeito do cuidado relacionado ao fato de fazerem a missão, que eles também seriam cuidados pelo Senhor, que eles não se preocupassem em levar roupa a mais, ou comida, ou alforge, mais dinheiro, porque o Senhor disse que digno era o obreiro do seu salário. Jesus estava dizendo que eles, no cumprimento da missão de evangelizar, de pregar a palavra, de fazer as missões, o próprio Deus estava dizendo que cuidaria deles. O Senhor Jesus estava dizendo isso, que o Senhor usaria pessoas, eles entrariam nas casas, comeria daquilo que seria posto na mesa para eles. Então esse relato que Jesus nos dá, o Evangelho nos dá, quando diz que eles devem chegar lá e pregar o Evangelho, e como de graça eles receberam, de graça eles deveriam dar, e que ali eles curassem os enfermos, expulsassem os demônios, e que dissessem que o reino de Deus estava próximo. Essa era a condição desses 70 discípulos que foram enviados à missão para pregar o Evangelho naquelas redondezas. E talvez, eu não sei se Jesus agora está falando de algo pessoal, daquilo que ele mesmo já viveu ao levar o Evangelho, e principalmente nessas 3 cidades, que são cidades ricas, cidades abastadas, e por incrível que pareça, irmãos, eram as cidades mais religiosas daquelas cercanias. Moralmente, povo bom, moralmente dizendo, espiritualmente, entre aspas, cumpridores da lei, pessoas que estavam nas sinagogas, pessoas que observavam a lei ao pé da letra. Cafarnaum, Jesus foi morar em Cafarnaum. A casa de Jesus estava em Cafarnaum. Quando ele sai de Nazaré, ele vai morar em Cafarnaum. A cidade de Corazim são cidades, Betsaida, a cidade do peixe, cidade extremamente abastada, rica. E Jesus, ele lança em rosto a incredulidade, a indiferença deste povo, porque ele diz assim: olha, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, se em vós, no meio de vós, nas ruas, melhor dizendo, se de fato haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, porque se nas ruas de Sodoma, se na cidade de Sodoma e Gomorra acontecesse o que aconteceu na cidade de vocês, muitos deles, quer dizer, Jesus estava dizendo que se ele fosse em Sodoma e Gomorra, isso nós temos que fazer um diferencial muito grande, irmãos. Às vezes a gente julgamos as pessoas, mas não conhecemos a história, a vida das pessoas. Jesus disse que se ele chegasse em Sodoma e Gomorra, se ele fosse lá,
e pregasse o que ele pregou em Corazim, em Betsaida, em Cafarnaum, e fizesse os mesmos milagres, todos eles de Sodoma e Gomorra se arrependeriam com um pano de saco, chorando, pedindo misericórdia. Olha a diferença de uma cidade religiosa para uma cidade pecaminosa. Jesus está dizendo, vai haver menos rigor, eu vou ser mais brando com eles no juízo do que com vocês, que ouviram a minha palavra, que viram os meus sinais, que viram os meus milagres, mas foram indiferentes quanto à minha pessoa e aquilo que eu realizei no meio de vocês. Diferente em Jerusalém, diferente em outras cidades que Jesus chegou para pregoar, queriam apedrejá-lo, queriam crucificá-lo, queriam prendê-lo, estavam perseguindo. Diferente dessas cidades, lá em Corazim, em Betsaida e em Cafarnaum, não aconteceu isso. Ninguém perseguiu Jesus. Parece algo até assim, que soa algo assim positivo. Poxa, ninguém perseguiu Jesus. Jesus tem liberdade de pregar o evangelho, de fazer sinais e maravilhas, e ninguém nem se preocupar com Jesus, porque o que ele está fazendo aí, abençoando pessoas, curando, levando o evangelho. Ninguém estava nem aí. O pior da perseguição ou da aceitação, porque o que reside entre o não aceitar, quer dizer, rejeitar, e dessa aceitação é a indiferença. Porque eles não se preocuparam, deixa Jesus pregar. A gente já tem nossa casa, a gente já tem nossos barcos de pesca aqui, já temos nosso poder aquisitivo, já vamos à sinagoga, nós não temos que prestar conta para ninguém, porque a nossa vida, ela já está dentro do padrão, já pré-determinado, já estamos bem. Então eles foram indiferentes. E eu queria retratar isso hoje, irmão, para a nossa geração atual, como igreja. Eu não estou falando do mundo que rejeita o evangelho muitas das vezes, porque não conhece o evangelho, não conhece a Deus. Porque muitas das vezes o que mais se manifesta na presença, a presença de Deus, o seu poder, a sua glória, que se manifesta em nosso meio, onde conhecemos a sua palavra, é aí que mora o perigo de nos tornarmos arrogantes, orgulhosos e indiferentes quanto à pessoa de Jesus no nosso meio, ou na nossa vida, na nossa casa. Ele não estava nem aí, irmãos. Nós já somos religiosos, nós já fazemos, é o típico jovem rico que diz para o Senhor que ele não precisa de arrependimento. Ele está dizendo para o Senhor que ele não precisa mudar de vida, porque ele já cumpre os mandamentos desde criança. Aí para pensar comigo aqui, irmão, será que nós não estamos nos tornando indiferentes porque viemos à igreja, porque cumprimos algumas coisas relacionadas ao mandamento de Deus, e nós achamos que está tudo bem? Não vivemos uma vida de um coração quebrantado, contrito e abatido, do qual a palavra de Deus diz que o Deus não despreza. Jesus está dizendo uma experiência pessoal. Talvez para esses 70 dizendo assim: olha, eu estou enviando vocês no meio de lobos devoradores. Vocês vão entrar nas cidades, vocês serão perseguidos, apedrejados, vocês serão rejeitados. Se enquanto está assim, irmãos, dê glória a Deus. Enquanto você está incomodando o inferno, enquanto a sua vida com o evangelho está te proporcionando perseguições, lutas, dê glória a Deus. O problema é quando você se torna indiferente e irrelevante, tanto para você como para o mundo. Quando Jesus nos ensina que nós devemos ser sal e luz, se o sal e luz não tem relevância no dia a dia nosso, para nada serve. Se somos uma lâmpada queimada, se somos uma vela apagada, se somos luzeiros que não acendem mais, que não temos mais azeite, se não somos sal e sempre não tem mais sabor, a indiferença tomou conta do nosso coração. Se nada mais é diferente para você, se a presença de Deus para a sua vida não te faz diferença, alguma coisa está errada, irmão.
Então esse é o aspecto que Jesus está dizendo dessas cidades. Se lá em Tiro e Sidom, cidades pecaminosas, idólatras, que adoravam a Baal, aos deuses do Antigo Oriente, se lá Jesus se apresentasse e fizesse os mesmos sinais que ele realizou lá em Corazim, em Betsaida, realizou em Cafarnaum, se ele pregasse o mesmo evangelho, muitos, talvez todos, teriam se arrependido em lágrimas, não rasgariam as suas vestes, mas rasgariam os seus corações e dito para o Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E às vezes na nossa geração atual, irmãos, está acontecendo assim. Você prega para um mendigo, você prega para uma prostituta, você prega para um homossexual, ele ouve a palavra, ele abraça a palavra, ele ouve, ele chora, ele fala assim: eu quero esse Jesus, eu quero servir a Deus. E muitas das vezes nas suas fraquezas eles não têm força, eles não têm como sair, se desvencilhar dessa vida, mas são mais abertos ao Evangelho, são mais abertos a Jesus do que muitas das vezes nós, irmão. A gente pregamos na igreja, hoje em dia as pessoas estão no celular, nós pregamos, nós cantamos, as pessoas estão indiferentes ao que está sendo cantado, estão cantando da boca para fora, quando Jesus disse para os fariseus: vocês me louvam com os lábios, mas os vossos corações estão longe de mim. Isso é indiferença, irmão. Isso é indiferença. E essa é a indiferença que Jesus está dizendo: olha, não cai, vocês vão chegar, vocês vão ser perseguidos, muitas das vezes vão ser aceitos, mas a indiferença é a pior coisa que pode acontecer. O problema não é quando a indiferença é do mundo, o problema é quando a indiferença é no meio da gente. Imagine só, esses 70 discípulos que foram enviados de 2 em 2, cada um para um lugar, são perseguidos, são caluniados. Eu não sei o quanto tempo eles passaram pregando o evangelho desta forma, nesse tempo, nessa época, e eles estão ali pregando, estão sendo rejeitados, estão sendo perseguidos, mas eles estão entendendo que o Senhor está com eles, que a presença de Deus está andando com eles, que o que eles estão fazendo está dentro da vontade de Deus. Pessoas estão se convertendo, pessoas estão aceitando a Cristo, pessoas estão mudando de vida, pessoas endemoniadas estão sendo libertas, outras estão sendo curadas. Maravilha, que experiência fabulosa, que coisa gloriosa, irmão. Imagine só, esses discípulos, enquanto são discípulos, enquanto estão na obediência, estão vivenciando a experiência. E quando eles retornam, porque, irmãos, uma vez que nós nos tornamos discípulos de Jesus, porque o discípulo, ele está aos pés do mestre, ele está aprendendo, ele está se identificando com o mestre. O próprio Cristo diz assim, que não é o discípulo mais que o mestre, nem o mestre mais do que o discípulo. Há um provérbio judaico, nem um provérbio, na verdade é um ensinamento dos pais, dizendo para os filhos: filho, ande na sombra do mestre, porque naquela época havia os mestres que ensinavam as crianças como discípulos, desde a sua eternidade, que a ponto de que o pó das sandálias do mestre se apegue em você, que eles iam andar tão perto, tão próximo. Por isso que foi muito fácil para os discípulos aceitarem o chamado de Jesus, quando Jesus disse para Pedro: Pedro, vem comigo, me segue, e vos farei pescadores de homens. Não foi algo assim tão irrelevante, algo que aconteceu de surpresa. Jesus apareceu, porque fez o milagre da pesca maravilhosa e chamou ele e falou assim: agora eu vou seguir esse homem. Não, houve outros contatos anteriores, como Pedro, João também e André tiveram contatos com Jesus anteriores. Ainda quando João, o próprio João Batista, está vendo Jesus andando, e ele está apontando assim: ó, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João e André viram aquilo ali, deixaram João Batista e começaram a seguir Jesus. Alguém chegou e falou assim: olha, os discípulos estão seguindo aquele que estava batizando lá do outro lado do Jordão. Não importa que ele cresça e eu diminua. Enquanto somos discípulos, nós estamos vivendo a experiência. Enquanto somos discípulos, nós estamos vendo as maravilhas de Deus. Porque, irmãos, imagine só, no momento que você ouviu o Evangelho, se converteu a Cristo. Eu lembro da minha época, quando eu aceitei a Cristo, meus 17 anos, tudo era diferente, tudo era novo, tudo era novidade. Não tinha um culto que eu perdia, não tinha uma escola bíblica que eu perdia. Eu queria estar ouvindo sempre os irmãos mais velhos, eu queria estar ali perto, próximo, para aprender mais do Evangelho, aprender mais da palavra. Estava sempre orando, sempre jejuando. Era uma vida totalmente devotada ao Senhor. Não que nós não vivemos isso
hoje. Mas quando nos colocaram na condição de discípulo, parece que as coisas estavam mais puxentes, mais vivas. Aí os discípulos voltam e diz para o Senhor: olha, Senhor, eles voltam felizes, irmão, alegre, sabe, coração batendo a mil de tanta felicidade. Coisas haviam acontecido. Chegaram numa cidade, talvez, chegaram lá, os demônios caíram por terra. Eu ouvi a história de pastores que tinham uma vida tão consagrada a Deus, que quando eles saíram na rua, endemoniados, caíram por terra, sem ao menos ele falar nada. Se já tive uma experiência com Deus, irmão, esses dias atrás, eu estava num momento de consagração. Eu cheguei numa loja, eu contei isso aqui na igreja. Eu cheguei numa loja e a moça começou a chorar na minha frente. Ela percebeu que era crente. Eu falei para ela: sou pastor. E ela começou a se derramar na loja, na frente de todo mundo. Eu fiquei ali, irmão, sem saber o que fazer. Eu travei. Não é porque eu não sabia o que tinha que fazer, é porque tem coisas que às vezes acontecem na nossa vida, que a gente perde o contato, perde, às vezes esquece da experiência, que quando Deus começa a fazer na vida dos outros, a gente não quer, a gente desacredita. A gente desacredita do que Deus está fazendo. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente está acostumado a viver uma indiferença. Se acostumamos a isso. E os discípulos retornam dizendo: Senhor, olha, os demônios no teu nome se submeteram, foram expulsos, Senhor, a enfermidade foi embora. Sabe o que Jesus responde, irmão? Que a maior alegria não é a alegria da experiência, do fato de você ver demônios, de você ver pessoas sendo libertas, de você ver situações sobrenaturais acontecer. Não é a maior, é bom, mas não é a maior alegria, não pode ser essa. E aí você olha que bom, legal, Jesus não jogou um balde de água fria neles. Ele falou assim: olha, eu vi Satanás cair do céu como raio. A experiência que Jesus está contando é muito mais, mas isso não quer dizer que, porque ele é Deus, porque o que ele viu e o que ele fez lhe fazia algo melhor. Ele está dizendo assim: olha, alegre, não por isso, mas se alegre, porque o teu nome, o vosso nome, o nome de vocês está escrito no livro da vida. O teu nome está escrito nos céus. O fato de sermos crentes salvo já muito para nos alegrarmos e não sermos indiferentes na presença de Deus, irmãos. Imagine só, irmão, Deus fala assim: olha, o que vocês estão vendo, o que vocês estão ouvindo, tudo isso aqui, irmão, que nós estamos fazendo aqui hoje, é lógico que Jesus está dizendo de um momento presente, onde Ele está fisicamente, mas eu pela fé acredito que Ele está aqui da mesma forma como Ele estava lá, e isso nos faz mais privilegiados, porque Ele diz assim: o que vocês estão vendo, vocês estão privilegiados, mas bem-aventurados são aqueles que não viram com os olhos, não tocaram com as mãos e creem. Então você nunca viu Jesus. Eu nunca tive uma experiência no sobrenatural, de, como alguns irmãos falam, de que Jesus apareceu para ele. Eu nunca tive uma experiência dessa, irmão. Estou falando de Jeremias, de Isaías, falando desses camaradas, desses homens que tiveram grandes experiências tremendas, como Isaías, que viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, com os séculos ali tomando todo o ambiente, e os serafins ali com os olhos tapados, sem pisar no chão, com 6 asas voando ali, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está... Que visão tremenda, irmão. Mas mesmo assim Jesus está dizendo: muitos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, queriam ou quiseram ver o que vocês estão vendo, o que vocês estão ouvindo, o que vocês estão tocando, e eles não puderam ver. Eles anunciaram a promessa, mas eles não apalparam a promessa. Mas vocês são melhores, não são melhores, são privilegiados, porque vocês estão vendo, vocês estão ouvindo, vocês estão tocando. Irmão, que revelação é essa? O próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus é quem está se revelando a eles. E essa revelação
ela não é um quesito daqueles que estão intitulados como os grandes apóstolos, sacerdotes, aqueles que os seus títulos, eles não estão titulados a experiências do que Deus está falando aqui. Não é para essas pessoas, daqueles que propriamente se gabam do que tem, dos seus títulos. Mas ele está dizendo que o Senhor Jesus, ele tem um momento de êxtase da presença do Espírito Santo. Ele diz assim: ó Pai, graças eu te dou, porque estas coisas tu revelou, tu escondeu dos grandes e dos poderosos desse mundo, mas revelaste aos pequeninos. Se revelou para nós, aos humildes. Essa é a condição para conhecermos, para vermos, para ouvirmos o que estamos vendo, ouvindo, entender e não sermos indiferentes. Porque se você tem um coração arrogante, orgulhoso, indiferente, tudo que possa ser dito, falado, por mais bonito e belo, e a unção e a manifestação de Deus que possa acontecer aqui, nada vai fazer diferença na sua vida, se o teu coração não estiver aberto, quebrantado, humilde na presença dele. Nada vai ter, nada vai acontecer, nada você vai perceber. Interessante que essa indiferença, ela toma o coração de quem não deveria tomar. Aí lá no capítulo 10, o verso 25, Jesus agora começa a dizer a condição daqueles que deveriam ter, daqueles que deveriam ser, daquilo que deveriam fazer, mas foram indiferentes. Talvez pessoas que viveram experiência, talvez pessoas que viveram, que viram, que tocaram, que tiveram talvez alguma experiência sobrenatural, mas foram adicionado a eles, qualificado a eles os títulos de sacerdote, de levita. E na época, esses dois títulos dava a eles condições e privilégios na sociedade, aquisitivo, condições talvez de honra e de méritos na sua sociedade. Eram homens respeitados, homens bem vistos, homens que as pessoas, homens intocáveis na verdade, que chegaram no topo e um patamar da indiferença tão grande, que eles acharam: eu já faço tudo certo, eu já prego, eu já canto, eu já faço tudo que tem que ser feito, então eu não preciso me preocupar com outras coisas que, ao meu ver, para mim são irrelevantes. É isso que eles estão dizendo. Porque é um doutor da lei que chega para Jesus e diz: Senhor, o que eu devo fazer para entrar no reino de Deus? Jesus diz para ele: o que está escrito na lei? O que você entende? Essa é a pergunta de Jesus, irmão. Não é ser apenas um leitor, nem apenas ser um ouvinte, como diz Tiago, é ser um cumpridor. É ser um cumpridor. E quando ele diz assim: olha, o que você lê, o que você entende? Porque uma coisa é quando a gente lemos, fazemos teologia, seminário, mas a questão é o que nós vamos entender. E uma vez que nós entendemos o que isso é relevante, o que isso é relevante na minha vida, e que essa relevância vai causar um impacto na minha sociedade, na minha igreja, na minha família. É isso que Jesus está dizendo para ele. Ele falou assim: mas o que tem que fazer, Jesus? Só cumprir o mandamento, filho. Mas quais que são os mandamentos? Ele estava querendo se justificar, dizendo assim: irmão, Deus, eu não preciso me preocupar com essas coisinhas aí de amar o próximo, e nem muito menos de amar a Deus, porque esses caras eram tão amantes de si mesmo que nem a Deus eles amavam. O próprio serviço para Deus era um serviço para eles. Isso é indiferença. Quando fazemos o serviço de Deus para nós mesmos, é indiferença. Então o que acontece? Jesus conta uma parábola para ele poder entender o que ele havia lido e não havia entendido. Que o nosso problema, irmão, é mudar toda a versão do evangelho, é complicar o negócio. Mas Jesus foi lá e descomplicou apenas uma parábola, dizendo do sacerdote, do levita, que estavam descendo pelo mesmo caminho. O sacerdote viu quem? Viu um homem da mesma religião, da mesma raça, da mesma fé, talvez da mesma tribo, talvez, não sei, mas ele viu. O que ele fez? Foi indiferente, passou de lá, deixa lá, isso aí não é responsabilidade minha.
Eu vi um filme uma vez assim, irmão, de um herói, vou citar o nome para não ser meio infantil, mas a gente gosta de filme de herói, não gosta, irmão? Vejo os irmãos que gostam de ver o Vingadores. Aí o camarada recebeu um poder um pouco mais elevado. Aí o camarada recebeu um conselho, falou assim: olha, grandes poderes geram grandes responsabilidades. Aquilo ficou marcado, é uma verdade, irmãos. É uma verdade. Às vezes o que nós recebemos não é privilégio, prerrogativa de nos tornarmos o topo da cadeia alimentar. Não. Jesus está dizendo assim: olha, o que vocês receberam a mais faz com que a responsabilidade de vocês sejam maiores. Porque o próprio Senhor Jesus diz assim, irmãos, ou o apóstolo Paulo, melhor dizendo, Pedro, se não me falha a memória, para não ser, que era melhor a gente não ter ouvido o evangelho e não ser praticante. Era melhor não ter ouvido nem crido. Então quando Jesus diz para ele a parábola do samaritano e a indiferença do sacerdote, do levita, Jesus está explicando para ele como que deve ser. Passam de largo, vai para o outro lado. Quem vai ajudar? Isso aí não é meu, não. O irmão lá tem que fazer isso aí. É o fulano, é o Beltrano, é o irmão da assistente social, é o irmão missionário, é o pregador. Eles têm que fazer. Eu não tenho que me preocupar com essas coisas, não. E foi embora, irmão. Mas a Bíblia fala que um samaritano que ia de viagem, a diferença entre o samaritano e o sacerdote, o levita, é que o sacerdote e o levita desciam pelo mesmo caminho daquele moço que era mercador. Porque ele estava descendo para Jericó. Jericó já era a cidade das palmeiras, cidade dos perfumes, e era uma cidade mercante, amaldiçoada lá atrás, mas o que imperava ali era o materialismo. Então aquele homem está indo, ele é um mercador, ele está indo lá porque ele está se preocupando com a sua vida material, financeira. Ele está indo para comprar e vender. Então não sei. Agora, o sacerdote e o levita estão descendo pelo mesmo caminho, na mesma direção, no mesmo nível de espiritualidade, mas são indiferentes ao moço. E o que acontece? O samaritano, que não tinha responsabilidade moral, que não tinha responsabilidade religiosa, que não tinha responsabilidade racial, foi o que parou, foi o que teve íntima compaixão, foi o que pegou aquele moço, sarou suas feridas, curou ali, passou azeite, passou vinho, colocou na sua cavalgadura e levou para a estalagem. Irmãos, o problema nosso é que nós estamos vivendo hoje em dia uma indiferença ministerial e pessoal também. Porque isso não só pega para quem? Aqueles que são intitulados alguma coisa, até para aqueles que muitas das vezes vivem o seu dia a dia, uma vida tranquila, uma vida vai trabalhar aqui, vai trabalhar ali, aquele que tem que ir para a escola, aquele que precisa cuidar das coisas, dos afazeres, até ele pega também, se ele não tomar cuidado. E eu termino aqui, os últimos versos, quando Jesus entra na onde? Na casa de Marta e de Maria, os últimos versos do capítulo 10. Marta e Maria recebem Jesus, irmão, na sua casa. Olha, um problema nosso hoje, irmão, a gente acusa o governo de corrupção, mas nós somos corruptos nas pequenas coisas. Nós somos corruptos nas pequenas coisas. O problema nosso é mais cultural, espiritual e cultural. Muda-se a questão espiritual da nossa sociedade. Tem que haver um avivamento, sim. Muda as questões morais, você vai ver uma diferença no governo, na política. Então não adianta acusar os grandes, não adianta acusar, se nas coisas pequenas nós também falhamos. Não adianta dizer para o irmão, você caiu em adultério, irmão, você praticou um ato terrível, você tem que ficar de banco, você tem que ficar distante. Não adianta dizer, se coisas nós fazemos que são piores do que isso. Jesus estava dizendo que a cidade de Betsaida, que a cidade de Cafarnaum eram piores do que Sodoma e Gomorra, sem praticar o que Sodoma e Gomorra praticava, que era o homossexualismo, que era sexo, orgia, toda aquela bagunça que a gente conhecemos aí na nossa sociedade, era o que eles praticavam, homossexualismo, tudo que a gente condena hoje, lá em Sodoma e Gomorra tinha. Jesus estava dizendo que o pecado de Betsaida, de Corazim, de Cafarnaum, é pior do que de Sodoma e Gomorra. Mas para pensar comigo aqui. A Bíblia diz que um abismo chama um outro abismo.
um abismo chama um outro abismo. Como assim? Quem lê Ezequiel capítulo 25 e o verso 16 ou 16 e verso 25, se não me falha a memória, diz lá que os pecados de Sodoma e Gomorra, sabe o que foi? Sabe o que foi? Fartura de pão e comodidade de vida. Foi uma abertura para tudo aquilo que era pecaminoso, entrou na vida deles. Então é por isso que nós devemos tomar cuidado com a indiferença, porque às vezes a nossa mordomia, a nossa vida, sabe, é bem confortável, é um engano para nós, porque a gente achamos que estamos sendo abençoados, e muitas das vezes a própria bênção se torna uma maldição, porque nós ficamos, sabe, se estabilizamos, ficamos sossegados. É aí que o inimigo fala assim: agora. Porque quando ele estava num problema, quando ele estava na luta, ele estava orando, ele estava buscando, ele estava se consagrando, ele estava se santificando. Mas agora que ele chegou no topo, agora ele não está se preocupando com mais nada disso. É agora que eu vou pegar ele, é agora que eu vou chegar nele. Então quando Jesus entra na onde? Jesus entrou lá em Corazim, Jesus entrou em Cafarnaum, Jesus entrou lá na casa de alguém talvez, lá em Cafarnaum também, lá em Betsaida entrou. Foi indiferente. Ó Jesus, legal, você está aqui, que bom, senta aí, toma um café. Aí Jesus assim, olha, bem-aventurados são os pobres de espírito. Ah, legal, Jesus, pobre de espírito, né? Ah, pai, eu também sou pobre de espírito. Eu já sou pobre de espírito, Jesus. Há tanto tempo, Jesus, você não tinha nem nascido ainda, rapaz, você era uma criança. Eu já era pobre de espírito. Aí Jesus foi na outra casa, talvez, conjecturando, chegou lá, sentou, foi jantar na casa de alguém. Aí o outro falou assim: Jesus, olha, em verdade vos digo, que o reino dos céus é para os humildes, de quebrantado de coração. Jesus, você está chegando agora, meu. Quantos anos você tem? Ah, estou com 31, estou nos 30, estou começando o meu ministério. Rapaz, eu de ministério, ó, já estou com tanto tempo. Você está aí chegando agora, Jesus, você quer me ensinar, rapaz? Eu já sei, diferença. Aí Jesus também, irmão, entrou nas grandes cidades, entrou nas grandes casas, mas agora ele entra nas pequenas casas também. Lá em Betânia. Lá em Betânia ele entra na casa de Maria e de Marta, e de seus irmãos, de Marta e Maria, que era Lázaro. Jesus entra. Aí Marta, indiferente com a presença de Jesus na sua casa, começou a varrer o chão, começou a lavar a louça. Coisas fazeres da vida, é normal isso. Nós temos que fazer isso, precisa-se fazer isso. A questão era que não era o momento para se fazer aquilo. O problema é nosso que, quando das vezes, irmão, nós devemos vir ao culto, nós inventamos coisas que não é para fazer, ou que não eram para serem feitas, que são normal no dia a dia para serem feitas, para dar desculpa e justificativa para não vir à igreja. E até mesmo para viver com Deus na própria casa. Tem que se preocupar com a casa, tem que se preocupar com o carro, tem que se preocupar com todas as coisas, mas menos com a pessoa de Jesus presente ali. Jesus entrou na casa de Marta e Maria, sentou no sofá. Marta foi fazer o café, foi fazer o bolo, foi fazer limpar as coisas. Maria, irmão, não quis nem saber disso, irmão. Eu sei que tudo isso é questão da vida. Ela não quis saber se o banheiro estava assim, ela não quis saber se a louça não estava por lavar, ela não quis saber. Jesus chegou lá e não estava preocupado com essas coisas, estava preocupado com elas, com a vida delas, a vida espiritual. E Jesus chega, senta e começa também da mesma forma que talvez, conjecturando, ele entrou lá em Betsaida, ele entrou em Cafarnaum, ele entrou em Corazim, na casa do fulano, na casa do Beltrano, e da mesma forma como na casa de Maria e de Marta, ele abriu a boca para falar das parábolas, dos ensinamentos. Ele também ali é rejeitado em parte. Alguém age com indiferença em parte com Jesus. Marta, que vai cuidar das coisas. Maria, irmão, ela falou: opa, esse tempo talvez seja o único. Esse momento aqui talvez eu nunca mais vai ter, eu não vou tê-lo. Esse momento de ter Jesus aqui comigo agora na minha casa, falando o que Ele está falando, talvez seja o último. Talvez seja só essa aqui a minha oportunidade de sentar no pé dele e ouvir o que Ele tem para dizer. Jesus começa a abrir a boca e ela começa, ó, ligadinha. E Marta está lá na cozinha: Maria, ô Maria, vem
vem aqui me ajudar, Maria. Ô Maria, o café vai ferver. Ô Maria. E ela não está nem aí, irmão. Se lasque, Marta, para lá. Desculpa a expressão, viu, irmão? Jesus, eu vou ficar aqui. Pode falar mais, fala mais, fala mais, fala mais. Jesus, eu quero mais, eu quero mais. Eu tenho fome, eu tenho sede. Eu quero mais, Senhor, eu quero mais, manda. Aí Marta fica irritada, sai lá da cozinha, porque não tinha cozinha, lógico, irmão, as casas eram diferentes. Aí vai lá na sala e fala assim: Jesus, não está vendo aí, Jesus? A minha irmã Maria, desperdiçando tempo, aí nos seus pés. E eu estou lá, Senhor, fazendo um bolo, estou lá fazendo assando uma sardinha, assando um peixe, para comer aqui, para a gente fazer um lanche aqui, Senhor. Você está aqui na nossa casa, eu quero te receber bem. Então cuidado. E Maria está aí nos teus pés. E olha para Marta. Marta, você está cansada. Você está fadigada. Maria, ela escolheu a melhor parte, que nunca e jamais lhe será tirado. O bolo pode queimar, vai solar, a gente vai comer e vai lançar fora depois. A comida que você está fazendo, o cuidado que você tem isso aí é tempo. Mas o que a Maria está recebendo aqui agora, jamais ninguém, nada vai tirar o que ela está recebendo hoje. Imagine só, irmão. Às vezes a nossa indiferença não é fazer pouco caso, a nossa indiferença é justificar os nossos atos em coisas para não ter que servi-lo, para ter que não dar atenção a Deus, para ter que não estar nos seus pés aprendendo mais da sua palavra. Então muita coisa pode acontecer, muita coisa pode de fato na nossa vida ser relevante por causa de um ato e de uma atitude. Ao sermos indiferentes, sabe o que Jesus falou? Perdão, o que o profeta falou para o povo quando estava lá no Monte Carmelo, na hora da decisão de orar pelo holocausto, e quantos profetas de Baal estavam orando por outro holocausto, para ver o Deus que respondia. O povo havia se tornado diferente, caído na idolatria, na prostituição, no pecado, e ele está gritando assim para o povo: até quando? A diferença, ela está se resumindo nisso aqui: até quando vocês vão ficar cocheando ou pensando em dois pensamentos? Tem muita gente que ouve Deus falar com ela. Deus fala assim: rapaz, eu tenho uma obra na sua vida. E o cara está indiferente, continua na mesma vida, no mesmo trajeto, na mesma situação, no mesmo pecado, nas mesmas vidas, sem mudança. Eu vejo Deus fazendo coisas grandes na vida de pessoas, tremendas, grandes livramentos, grandes obras, grandes portas. A pessoa conta de boca cheia, mas não muda. É indiferente, continua na mesma vida, na mesma rotina, não tem uma mudança, irrelevante. E ele está gritando: Elias, até quando vocês vão ficar em dois pensamentos? Se vocês vão servir a Deus, e você sabe que Deus é Deus, serve a Ele e segue a Ele. Agora, se vocês acreditam que Baal é Deus, continua servindo a Ele. Aí você vai lá no Novo Testamento, em Tiago, no capítulo 1, e o verso de número 7, ele está dizendo assim: ô homem que tem dois pensamentos, é isso que me falha a memória, ou que cocheia em dois pensamentos, ou que se desenvolve em dois pensamentos, até quando? Você está pensando que você vai receber alguma coisa de Deus? Você está pensando que você vai receber algo de Deus? Você que vive entre lá e cá, e cá e lá, um pé na igreja, um pé no mundo, uma vida com Deus e uma vida com o diabo. Não tem como ficar vivendo nessa mesma situação sempre. Tem que haver mudança, tem que haver mudança, tem que haver transformação. E por fim, para a gente fechar aqui, Deus usa o profeta João lá na ilha de Patmos para a igreja de Laodiceia, dizendo: escreve aí o apóstolo João, você que não é quente, você que não é frio, mas é morno, quer dizer, não sabe de que lado fica? Preste atenção: eu vou te vomitar da minha boca. Eu vou te vomitar da minha boca. Eu não estou dizendo isso aqui de questões pessoais. Jesus está falando para a igreja. Esse é o estado da igreja hoje, irmão.
Eu não estou aqui para dizer sobre a tua vida espiritual individual, mas hoje a igreja, em certo sentido, no modo geral, precisa, ou é quente ou é fria, ou é ou não é, ou está ou não está. Não tem como você viver com um pé no céu, com um pé no inferno. Quem entende, diga amém. Eu queria orar contigo, irmão. As horas já se avançaram, já passamos do horário. Queria que você se colocasse de pé. Louvado seja Deus. É uma palavra de mudança hoje. Eu preciso de mudança, irmãos. Às vezes somos indiferentes. Tem experiências que Deus, Ele faz conosco. Esses dias eu falei aqui para a igreja, para os irmãos. Tem noite, tem madrugada, que Deus nos desperta para oração, para meditarmos na sua palavra, e a gente é indiferente com aquilo que Deus está fazendo. Às vezes nós olhamos para alguém que está enfermo, que alguém que está na rua, alguém que está precisando de um abraço, alguém que está precisando de uma mão amiga, e nós se tornamos, obrigado querido, nós se tornamos indiferentes com a condição daquela pessoa. Esses dias eu passei por uma pessoa, o Espírito Santo falou no meu coração: compra uma marmita para ela. A pessoa estava na rua, estava pedindo moeda, e eu falei assim: não vou fazer isso não, vou parar disso agora não, tenho mais o que fazer. Pensei comigo, preciso resolver algumas coisas. E aquilo ali fica me martelando, irmão, porque a gente é indiferente com a condição das pessoas. As pessoas estão precisando da gente, estão precisando de um prato de comida, estão precisando de uma ajuda, estão precisando de um abraço, e a gente está indiferente. Não importa a condição da pessoa, não importa a situação, a gente não é melhor que ninguém, irmãos. Nós não somos melhores que ninguém porque estamos aqui muito bem alimentados, porque temos nossos empregos, porque temos nossas faculdades, porque temos os nossos ministérios, porque temos os nossos títulos. Nós não somos melhores que ninguém. Nós precisamos despertar para viver o que Deus tem, o que Deus quer que nós vivamos. Precisamos despertar a igreja para isso que Jesus está nos levantando, nos comissionando, para fazermos a diferença nessa geração que não conhece a Deus, essa geração que não entende nada de Deus, para essa geração que precisa ouvir de Deus através da nossa vida, através da nossa pregação. Precisamos ser uma igreja viva, uma igreja que faz a diferença. Não uma igreja de indiferença, mas uma igreja que faz a diferença. Nós não precisamos fazer grandes projetos, irmão, de alimentar, como a gente faz aqui, que é muito bom. Sabe, irmão, no dia a dia, se você fizer, no dia a dia, se você puder, irmão, sair, sabe, pode reservar 1 hora, 2 horas do seu dia para prestar um trabalho voluntário no hospital, para ajudar alguém, para fazer alguma coisa, um trabalho numa escola. Faça isso, irmão, a igreja é para isso também. E eu queria nessa noite perguntar, irmão, você responde para você mesmo, se você está disposto a viver o que Deus tem para a tua vida. Que você coloque a mão no teu coração nessa noite, feche os teus olhos e ore junto comigo. Você diga para o Senhor: Senhor, eu quero viver uma vida diferenciada. Eu não quero ser mais o mesmo. Eu não quero mais viver, Senhor, isso, Pai, dia a dia, a mesma condição, parece um ciclo de vida. Eu quero viver, Senhor, a diferença. Eu quero viver assim, Senhor, o milagre. Cadê o ministério de louvor, Jesus? Ajuda aqui, filho do Pai. Canta aquilo lá que vocês cantaram domingo passado. Eu quero conhecer Jesus. Oh, Espírito Santo. Rapidamente, irmãos, para nós encerrar. Oh, Espírito de Deus. Eu quero viver uma vida diferente. Eu quero viver uma vida, não é só de milagres, não é de só sobrenatural, mas uma vida que faz a diferença na vida do outro, na vida do meu irmão, na vida da minha igreja, da minha família. Segura aí por enquanto. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, irmão. Às vezes somos indiferentes nas atitudes dentro de casa. Às vezes o marido, a esposa, vai lá, faz um bolo, penteia o cabelo, faz chapinha, faz umas luzes, compra uma roupa bonita, o marido faz a barba, compra um perfume novo,
Aí um em relação ao outro é indiferente. Consegue elogiar a pessoa no trabalho, consegue dizer lá, às vezes para a companheira trabalhou, você está diferente hoje. Mas para a esposa em casa não consegue dizer, ô esposa, como você está bonita, como você está cheirosa. Marido também, ou a esposa também dizer para o marido, né? Ô marido, que barba bem feita, você cortou o cabelo hoje, está diferente. Às vezes o marido trabalha o dia inteiro, que chega cansado do trabalho, a mulher já está gritando lá, o marido está chegando na esquina, já está xingando o marido, já está praguejando, já está falando um monte de coisa indiferente. O marido está chegando cansado, ou vice-versa, a esposa está chegando cansada. Filhos que não honram o pai, não honram a mãe que trabalha, que dá calçado, que dá roupa, é indiferente, não agradece. Você não precisa ficar elogiando o dia inteiro, você não precisa ficar agradecendo o dia inteiro, e nem dando reconhecimento, nem querendo reconhecimento, mas fato de ser grato, de dizer obrigado, de dizer, olha, pai, mãe. A gente vivemos uma vida de diferença muitas vezes na igreja. Somos ajudados, somos socorridos, somos cuidados. Você não precisa estar dizendo obrigado. Você não precisa estar dizendo, olha, fulano me ajudou, olha fulano, olha, me visitou. Você não precisa dizer isso. Mas o fato de você dar frutos, mas o fato de ser diferente, mas o fato de trazer mudança, de gerar mudança na sua vida, isso já é bom. Isso demonstra que você está ouvindo, está aprendendo, está deixando ser influenciado pelo Espírito Santo. Feche os teus olhos. É tempo de mudança. Chega de diferença. Vamos viver uma nova vida, novidade de vida com o Senhor, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu bairro, na sua sociedade, na sua rua. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, você está diferente. Eu vejo o brilho do Senhor na sua vida. Eu vejo algo diferente em você. Ei, canto, ei,